A Copa do Brasil é um torneio muito difícil de conquistar. Todo ano tem um campeão diferente e alguns clubes grandes nunca nem ganharam. Mas tem uns times que, mano, simplesmente destruíram e fizeram parecer fácil conquistar a taça. Então, nesse vídeo a gente vai ver o top 4 melhores campanhas da história da Copa do Brasil. Será que o teu time vai aparecer? Vamos ver. Começando com o quarto lugar. E nessa posição tem dois times que tiveram um aproveitamento incrível de mais de 80%. E o primeiro deles foi um que ninguém apostava muito, mas que conseguiu levar a taça. O Flamengo em 2013. Cara, o Flamengo daquele ano tá aqui na lista. É um negócio impressionante. Porque, tipo, se tu viu meu vídeo sobre como o Flamengo ficou rico, tu tá ligado que em 2013 os caras não tinham um time forte. Naquele ano, a diretoria tava mais economizando pra poder pagar as dívidas. Então não focaram tanto em investir na equipe. E o Fla foi pra Copa do Brasil com o goleiro Felipe, capitão Léo Moura, Hernani Brocador, Paulinho, Chicão e etc. Como pode ver, não era um dos favoritos. Pra tu ter noção, naquele ano, o Flamengo não chegou nem na final da Taça Guanabara e nem da Taça Rio, além de lutarem na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Então na Copa do Brasil, ao invés de serem jogados direto nas oitavas como alguns outros times, o Flamengo foi colocado lá na primeira fase e teve que fazer uma subida impressionante. No primeiro confronto passaram pelo Remo, ganhando os dois jogos, depois pelo Campinense da Paraíba e pelo Asa. Só aí que chegaram nas oitavas. E nas oitavas o negócio já foi mais difícil. Pra tu ver, eles encararam o Cruzeiro e só se salvaram pelos gols fora. Perdeu um jogo e ganhou outro. Aí nas quartas passaram por cima do Botafogo, nas semis eliminaram o Goiás e na final encararam o Atlético Paranaense. Mano, até ali o Flamengo já tinha passado por vários times e ganhado 10 dos 12 jogos. Já era o finalista com mais vitórias da história da competição. Imagina, veio lá de baixo, tá ligado? Então na ida da final contra o Atlético Paranaense, o Furacão abriu o placar com um golaço, mas o Flamengo empatou com outro golaço. E quando chegou no Maracanã, não deu pros paranaenses. O jogo ficou empatado até os 42 do segundo tempo, quando Elias marcou, e depois ainda deu tempo do Hernani Brocador dar um chute muito bizarro pra fechar o placar. 3-1 no agregado, e o Flamengo conquistava o seu terceiro título da Copa do Brasil com uma campanha incrível. No total, eles tiveram 14 jogos, perderam só um, empataram 2 e ganharam 11. 83,3% de aproveitamento. Tipo, se ganhasse todos era 100% e o Fla conseguiu 83%. Foi demais. Mas, mano, essa campanha do Flamengo foi muito fora da curva também, porque só nessa edição os caras tiveram 3 técnicos diferentes. E no Brasileirão ainda foram quase rebaixados. É uma coisa muito doida. Mas se o Flamengo ganhou o título sofrendo nos outros torneios, o outro time que tá empatado com o mesmo aproveitamento é um que destruiu nos outros torneios também. O Palmeiras em 2020. Sim, o Palmeiras em 2020 teve o mesmo aproveitamento do Flamengo de 2013, 83,3%. Mas eles estavam numa situação bem diferente. Cara, você tá ligado que a temporada de 2020 do Palmeiras foi assim, incrível, né? Eles começaram o ano com o Vanderlei Luxemburgo, aí deu a parada da pandemia, e quando voltou conquistaram um Paulistão. Aí começou também a Libertadores, Brasileirão, e por não ir bem no Campeonato Brasileiro, a diretoria decidiu fazer uma troca de técnico. Depois do Luxemburgo veio um interino, o Andrei Lopes, e depois o Abel Ferreira. O Luxemburgo nem chegou a estrear naquela Copa do Brasil, tá ligado? E por ter terminado o Brasileirão anterior lá em cima na tabela, o Palmeiras foi jogado direto nas oitavas. Então com Everton, Gabriel Menino, Rony, Luiz Adriano e companhia foram pra Copa do Brasil e o primeiro adversário foi o Bragantino. Aí contra o Braga foram muito bem. Meteram 3-1 na ida, 1-0 na volta e foram pras quartas sem sustos. E tipo, no primeiro jogo eles foram treinados pelo interino Andrei e na volta foi a estreia da Abel Ferreira. Jogo histórico, hein? Aí depois do Braga, o Palmeiras encarou o Ceará, onde meteram 3-0 na ida, mas empataram a volta. E nas semis empataram e ganharam do América Mineiro. Pois é, o América Mineiro chegou nas semis da Copa do Brasil. Então o Palmeiras estava classificado pra final e por causa da pandemia o calendário ficou todo bagunçado. Então mesmo que a partida de volta das semis tenha sido em dezembro, a ida da decisão só foi no final de fevereiro. Pois é, e nesse meio tempo o Palmeiras cresceu demais, porque em janeiro eles conquistaram simplesmente a Libertadores. Só isso, tá ligado? Então chegaram pra decisão grandões e encararam o Grêmio de Renato Gaúcho. Aí foram 2 jogos muito difíceis. Mas o Palmeiras fez 1-0 na ida, com um gol de cabeça de Gustavo Gomes, e na volta meteu mais 2. Um com o Wesley dando um chutão no canto, e outro praticamente idêntico do Gabriel Menino. 3-0 no placar agregado, e o Palmeiras era campeão da Copa do Brasil. O time do Abel terminava com 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, e um aproveitamento de 83,3%. Mano, imagina, os caras conquistaram literalmente a tríplice
tríplice coroa, Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil. Doideira. Essas duas campanhas foram realmente impressionantes, mas teve time que fez melhor ainda. E pra falar do time que tá na terceira colocação de melhor campanha, a gente tem que ir lá pro passado, em 1989. Cara, aquele ano de 89 marcou simplesmente a inauguração da Copa do Brasil. Foi a primeira edição, e o formato já era bem parecido com o que é hoje, com os melhores de cada estadual. Naquele ano, a campanha no Brasileirão não contava, tá ligado? Então foi tipo, só um ou dois times de cada estado. Por exemplo, de São Paulo, só foi o Corinthians e o Guarani. E o time que literalmente destruiu naquela primeira Copa do Brasil foi o campeão do Rio Grande do Sul, o Grêmio. Mano, o Grêmio nos anos 80 teve o seu auge. Pra tu ver, alguns anos antes, os caras tinham ganhado o Mundial. Pois é. Então, como campeões gaúchos, foram com um time treinado por Cláudio Duarte e jogadores como o goleiro Mazzaropi, Assis, irmão de Ronaldinho, Cuca, que é treinador hoje, Paulo Egídio, etc. Aí foi impressionante. O Grêmio passou por cima de todo mundo pra chegar nas oitavas. Acabaram com um time chamado Ibiraçu por 7-0 no agregado e depois ganharam do misto por 5-0. Aí nesse só jogaram o primeiro jogo, no segundo o misto desistiu. Aí nas quartas o Grêmio passou pelo Bahia, que era o atual campeão brasileiro, sim, e valendo vaga na decisão encararam o Flamengo. E mano, contra o Flamengo o Grêmio até empatou o primeiro jogo, mas na volta no Rio Grande do Sul os gaúchos simplesmente humilharam. No Estádio Olímpico o Grêmio meteu uma goleada absurda, 6-1, 8-3 no agregado. Que loucura! Então foram pra final e se pegaram o rubro-negro nas semis, enfrentaram o outro na final, mas dessa vez um do Nordeste, o Sport. Sim, a primeira decisão da Copa do Brasil foi entre Grêmio e Sport. Aí mano, o Sport até deu um sufoco. A ida foi 0-0. Aí na volta o Grêmio abriu o placar com um chute no canto, mas o Sport também fez, ela foi pro intervalo empatada. Até que no segundo tempo, com um chutão a queima-roupa, o Grêmio desempatou e ganhou por 2-1. O Grêmio levava a primeira Copa do Brasil com uma campanha incrível. Foram 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Um aproveitamento de 85,1%. E podia ser um pouco mais ainda, se não fosse por aquele jogo cancelado contra o misto. Mas agora, na segunda colocação, praticamente empatado com o Grêmio, tá um time que conquistava a taça, derrotando o próprio tricolor na decisão, o Corinthians em 95. O Corinthians não tinha ganhado o estadual em 94, mas se classificaram para aquela Copa do Brasil por terem vencido um torneio extinto chamado Copa Bandeirantes. Aí em 95, o torneio praticamente não tinha mudado de formato desde a fundação. Então o Corinthians de Marcelinho Carioca, Viola, Silvinho, goleiro Ronaldo Giovanelli, etc., foi jogar contra o primeiro adversário, o Operário Várzea Grandense, do Mato Grosso do Sul. Aí o Corinthians até empatou o primeiro jogo, mas na volta meteu 4-0 e passou para as oitavas, 5-1 no agregado. Daí nas oitavas passou pelo Rio Branco do Acre por 5-0, 2-1 contra o Paraná Clube, empatando o jogo de ida, e nas semis pegou o Vasco. Mano, o Vasco era o atual campeão carioca, então ia ser um confronto difícil. Mas o Corinthians foi lá e plau, 1-0 no Maracanã e 5-0 no Pacaembu. O atacante Viola meteu um hat-trick e o Corinthians ganhou por 6-0 no agregado. Que humilhação! Até ali já faziam uma baita campanha, mas agora na final iam pegar simplesmente o time mais forte das Américas, o Grêmio. Sim, e sabe por que mais forte das Américas? É porque alguns meses depois, em 95 ainda, o Grêmio seria campeão da Libertadores. E além da Libertadores, os caras eram os atuais campeões da própria Copa do Brasil. Tinham ganhado em 94 também. Imagina! Mas o Corinthians não se intimidou, foi com tudo e abriu o placar da ida no Pacaembu com Viola. Aí no segundo tempo o Grêmio empatou e alguns minutos depois, Marcelinho Carioca de falta meteu um golaço, 2-1. Aí na volta no Olímpico, o Grêmio tentou e não conseguiu abrir o placar. Até que Marcelinho Carioca de novo pega a sobra e faz o gol, 3-1 no placar agregado, e o Corinthians era campeão. A campanha do Timão foi um absurdo. Em 10 jogos tiveram 2 empates e 8 vitórias, além de ganhar a ida e a volta contra o atual campeão na final, aproveitamento de 86,7%, top demais. Mas mesmo que essa tenha sido uma baita campanha, teve um time que fez melhor ainda e fica com o posto de mais forte da história da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro de 2021. Sim, mano, e não é pra menos. Vocês estão ligados que aquele Atlético foi uma coisa incrível. O técnico Cuca, que já apareceu aqui no vídeo jogando pelo Grêmio, fez o time com o Hulk, goleiro Everson, Guilherme Arana, Nátio Fernandes e etc. jogar muito. O Atlético teve uma de suas melhores temporadas de todas. Primeiro que já começaram ganhando no Campeonato Mineiro, né? Aí em junho estrearam na Copa do Brasil contra o Remo e não
não tiveram muita dificuldade. Ganharam de 4-1 no agregado e estavam nas oitavas. Mas aí, quando chegou nas oitavas, os caras passaram um sufoco. O adversário foi o Bahia e depois do Atlético ganhar a ida por 2-0, na volta os caras empataram o jogo. Sim, o Bahia meteu 2 gols no Atlético. O que salvou foi que no segundo tempo o Eduardo Vargas desempatou e o Atlético passou 3-2 no agregado. Foi sofrido. Mas aí nas partidas seguintes foi só sucesso. Ganharam a ida e a volta contra o Fluminense e nas semis passaram pelo Fortaleza metendo uma goleada. Cara, no Mineirão o Atlético não deu chance e ganhou por 4-0. Matou o jogo ali. E quando chegou lá em Fortaleza, ainda ganharam de novo, terminando o placar em 6-1. Olha isso, se classificaram com propriedade. Agora só faltava passar por mais um adversário. E quem foi enfrentar esse baita Atlético na final acabou sendo o outro Atlético, o Paranaense. Mas se alguém achava que ia ser um jogo equilibrado por ser uma final, quando começou a partida de ida no Mineirão, o Galo simplesmente acabou com tudo. Hulk de pênalti abriu o placar, depois o Keno dá um chutaço de fora da área para ampliar e no segundo tempo veio mais. Vargas fez o 3-0 e depois o próprio Vargas fechou o placar da ida em 4-0. Que absurdo! O Atlético saiu do primeiro tempo campeão praticamente, mas aí quando chegou na Arena da Baixada não deram mole e fizeram mais ainda. Keno abriu o placar e depois no segundo tempo o Hulk dá uma cavadinha incrível para marcar mais um. Aí, antes de acabar, o Atlético Paranaense ainda fez um de honra, só para dizer que fez, e o Galo foi campeão metendo 6-1 na decisão. Cara, imagina isso, 6-1 na final, como assim? Então em 10 jogos da Copa do Brasil, o time do Cuca conseguiu 9 vitórias, um aproveitamento de 90%, um recorde. Ah, e além da Copa, os caras levaram também o Brasileirão, conquistaram a tríplice coroa nacional, tem que respeitar. E aí, quem que você acha que vai ser o campeão da Copa do Brasil desse ano? Comenta aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, te convido a assistir os outros do meu canal, sei que vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!